Senhor, humildade e adorar o nome dele. Então vamos adorar o nome do Senhor nesta noite, como se fosse o último dia das nossas vidas. Entregue o seu melhor para o Senhor, que com certeza o Senhor vai ouvir a sua adoração. Seu louvor vai subir e a glória de Deus vai descer em nosso meio. Amém? Vamos fazer mais uma oração. Deus Santo e Poderoso, mais uma vez, Senhor, queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estar em Tua presença. Pedimos ao Senhor que receba a nossa adoração nesta noite, receba o nosso culto, que o Senhor, ó Pai, venha movimentar os céus ao nosso favor. Fala conosco, usa a Tua igreja poderosamente, ó Deus. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir.
Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram
respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropece, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropece, porque vê a luz. Quantos necessitam da oração da igreja? Oremos na voz da pastora Ana Luz. Oramos em nome da paz do Senhor. Oremos a Deus. Senhor Deus, Eterno Pai, te louvamos porque por infinita graça e misericórdia o Senhor tem nos sustentado até aqui. E nos dado graça, Pai, para chegarmos até o templo, para te adorar na beleza da tua santidade. Receba os nossos louvores, Jesus, a nossa adoração, Senhor. A pregação da tua palavra abençoa o teu servo, Senhor. Que através dela nós possamos ser cheios da tua graça, Senhor, e também da tua unção. Seja conosco em nome de Jesus. Nesta noite, nos visita a irmã Carol. Seja bem-vinda em nome de Jesus e vamos nos confraternizar. Está bem junto a ti e juntos lado a lado, andarmos com Jesus, expressarmos um amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário, sua vida trouxe a nós. Vamos adorar o nome do Senhor mais em todo o jogo. Nenhum dos seus planos
agradecemos as irmãs, o grupo de louvor, pelo serviço prestado ao Senhor nessa noite. Só o Senhor para recompensar o esforço das irmãs. Amém? Irmãos, vamos abrir uma oportunidade de testemunho. Alguém veio com a intenção nessa noite de trazer seu testemunho? Ninguém? Então vamos ouvir a cantora Isabelle louvando o nome do Senhor. Glória a Jesus. Como que a igreja da paz do Senhor? Amém. Levar a palavra
Senhor. Glórias a Deus, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Sou muito grato a Deus por essa oportunidade de estar mais uma vez juntamente com a igreja para adorar, exaltar o nosso Senhor. Confesso que estou um pouco rouco, estou um pouco gripado, falo um pouco fanho, mas nós estamos aqui para adorar o nosso Deus. Creio que Deus ele tem grandes coisas para a nossa igreja nessa noite. Foi falado através de louvores, creio que através da palavra o Senhor também pode falar conosco. É uma noite de unção. Nós viemos aqui com um propósito. E o propósito da nossa busca está neste lugar, que é Jesus de Nazaré. Então vamos continuar ligados na presença do Senhor e render a Ele toda a honra e toda a glória. Quero deixar o verso para a nossa meditação nessa noite, Deus que já foi lido, João capítulo 11. Estarei lendo o verso 25 e o verso 26. João 11, 25 e 26, para a gente ganhar tempo, diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Cristo, isso? Glórias a Deus. Oramos, bendito Deus e Pai, adoramos, exaltamos, glorificamos o Teu santo nome. A Tua presença é real entre nós. Senhor, nós agradecemos, pois o Senhor tem falado poderosamente com a nossa igreja, tem falado conosco, temos sido fortalecidos, edificados pelos louvores, pela Tua palavra, que o Senhor cumpra, ó Pai, o Teu querer, a Tua vontade perfeita sobre as nossas vidas nessa noite. Clamamos que pela Tua misericórdia realize sobre a vida de cada um dos Teus servos aquilo que viemos buscar diante de Ti. É o que oramos, agradecendo a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. A palavra do Senhor nos mostra nos evangelhos, quando nós olhamos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que eles têm algo muito parecido, que não é só a respeito do evangelho, as boas novas de salvação. Quando nós olhamos Mateus, Marcos e Lucas, nós vemos que eles são textos muito próximos uns dos outros. Por isso que eles são chamados, de textos sinóticos. São mensagens que eles são como uma síntese, uma sinopse. Quando você vai ver um filme, uma série, algo desse tipo, embaixo lá, o filme tem um resumo, uma introdução daquilo que você vai assistir. É o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Ele é um resumo de todas as parábolas, de tudo aquilo que Jesus ele fazia. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, nós vemos que ele tem uma certa diferença, porque João ele é o único que fala sobre a ressurreição de Lázaro. João também ele é o único que fala sobre a mulher samaritana. E isso tem um motivo, isso tem um propósito que é claro, além de ser uma vontade de Deus, ser inspirado pelo Senhor, mas o motivo de João ter sido o último a escrever o Evangelho é porque na época, já havia se passado mais de 20 anos que Jesus tinha sido crucificado, morto e havia ressuscitado. E em Israel e Jerusalém se dizia por parte dos fariseus, dos saduceus, enfim, de que Jesus ele não era o Filho de Deus, de que Jesus ele não era o Messias. Até o dia de hoje, se você for lá, se você for assistir algum documentário, eles afirmam que Jesus não é o Messias. Eles dizem que Jesus é um profeta, até mesmo um profeta de Deus, mas que ele não era o Messias. E a intenção de João, quando ele escreve esse evangelho, é ser um evangelho que defende não apenas a divindade de Jesus Cristo, mas diz que ele também era 100% homem, como também era 100% Deus. Tanto que no capítulo 1, quando nós vamos ler, ele começa dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele diz, ele não é apenas alguém
enviado de Deus, mas ele é o próprio Deus entre nós. E ele, seguindo essa linha, ele começa a falar de uma forma muito pessoal sobre Jesus. No capítulo 11, quando nós começamos a ler ainda no primeiro verso, diz que Jesus, ele era muito amigo. Ele tinha um amor, ele tinha um carinho especial por uma família de Betânia, por Lázaro, Marta e Maria. Maria é a mesma, aquela mulher que um dia esteve diante de Jesus, que secou os seus pés com os seus cabelos. Nós vemos essa passagem alguns capítulos antes. Mas o Evangelho de João, ele deixa claro que Jesus, ele amava essa família. Ele tinha um carinho especial por eles. Mas a dado momento, a palavra do Senhor nos mostra ainda no começo desse capítulo que Lázaro, ele fica enfermo. E Lázaro estando enfermo, Jesus não está em Betânia. Jesus estava em Jerusalém. E Jesus estando em Jerusalém, nós vemos no capítulo 10 que Jesus estava participando de uma das festas dos judeus, que era chamada de a festa das luzes. Era um período onde eles celebravam, eles adoravam ao Senhor por um milagre que havia acontecido muito tempo atrás, e Jesus estava lá. Nessa festa, Jesus, a dado momento, ele se levanta e ele fala que a respeito dele e do Pai. Ele diz que ele e o Pai, eles eram a mesma pessoa, eles eram um. E quando Jesus ele fala isso, ele é perseguido pelos fariseus. Jesus, ele sai de Jerusalém e ele vai para outro lugar que João diz que ficava além do Jordão. Só que ele estando além do Jordão e Lázaro estando enfermo, a dado momento Marta vê, Maria também percebe que aquilo que Lázaro tinha era algo muito grave. Era algo que estava fora do controle, que estava fora da capacidade da medicina da época. Então, apressadamente, eles mandam que um mensageiro vá até o encontro de Jesus e fale para Jesus aquilo que está acontecendo. Imediatamente o mensageiro sai. Só que quando esse mensageiro sai de Betânia e ele vai até Jerusalém, Jesus já havia saído de Jerusalém. De Betânia até Jerusalém era aproximadamente 3 quilômetros. Só que quando Jesus ele sai de Jerusalém e ele vai para além do Jordão, essa distância de 3 quilômetros passa a ser 30 quilômetros, e é agora caminho de um dia. Quando ele sai, ele vai até Jesus, Lázaro ele morre. E Jesus não estava lá. O mensageiro não chega a tempo de dizer a Jesus que Lázaro estava enfermo, porque Lázaro acaba de morrer. Quando ele chega diante de Jesus e fala que Lázaro estava enfermo, Jesus diz para ele: pode voltar e dizer que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a vida. O mensageiro ele volta, só que quando o mensageiro volta, já agora tem 2 dias que Lázaro está morto. Lázaro já está sepultado. E é algo muito interessante que acontece, porque quando ele chega diante de Marta e Maria, elas perguntam: e aí, o que foi que aconteceu? Ele diz: Jesus, ele falou que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a vida. Eu imagino agora como é que fica Marta e Maria, porque se Jesus diz que a enfermidade não é para a morte, mas é para a vida, mas já tem 2 dias que Lázaro está sepultado, que ele morreu. E aqui nós nos deparamos com uma situação que, próximo a isso, algumas vezes já aconteceu ou vai acontecer com cada um de nós. Que estarmos diante de uma provação, que estarmos diante de um momento em que o médico diz uma coisa, o homem diz uma coisa, as circunstâncias apontam para uma direção, mas aquilo que Jesus fala é totalmente diferente, porque o médico diz: não tem mais o que fazer, já é estágio terminal. O médico diz: já morreu, não pode mais ser feito nada. Mas Jesus está dizendo: não é para a morte, isso é para a vida, isso é para a glória de Deus. Então nós estamos diante de uma decisão: ou nós olhamos e nos conformamos com o momento que nós estamos vivendo, ou nós aceitamos aquilo que nossos olhos estão vendo, ou nós acreditamos e confiamos naquilo que Jesus tem nos falado. Porque
Porque as circunstâncias, o momento aponta para um lado, Jesus está dizendo para o outro. Só que antes mesmo de Jesus dizer isso, elas tentam apelar para um lado emocional de Jesus, porque Marta e Maria diz, vai lá e diz que Lázaro está enfermo. Aquele a quem Jesus, ele ama. Ela tenta apelar para o lado emocional, afetivo de Jesus, porque ela entende muito bem, e a própria palavra nos diz que o nosso amor por Jesus, muitas das vezes ele é falho. O amor de muitas pessoas é um amor condicional. Olha que Jesus participou ali diante de Pedro, no momento que eles caminhavam. Pedro, tu me amas? É claro que eu te amo, então faz aquilo que eu te mandei. Por 3 vezes Jesus pergunta e Pedro diz que ama, mostrando para Pedro que ele não amava da forma que ele achava que amava, porque o amor do homem é um amor falho, é um amor que é de conveniência, mas o amor de Jesus ele é perfeito. João, no capítulo 3, no verso 16, ele diz que o amor de Deus ele é amor tão forte, que ele é amor incondicional. É um amor capaz de pegar aquilo que havia de melhor dos céus, na terra e em qualquer lugar, e entregar em sacrifício pelas nossas vidas. E hoje nós somos livres para adorar, hoje nós somos livres para exaltar, porque aquele que nos ama, nos amou de forma incondicional, e hoje nós vivemos pelo fruto desse amor. Enquanto Jesus estava lá e recebe essa notícia, o mensageiro volta e diz aquilo que Jesus havia mandado dizer. Jesus ele fala com os seus discípulos que Lázaro estava doente e possivelmente ele revela que Lázaro estava morto. Só que ele diz, nós vamos ficar aqui por mais 2 dias. Nós não vamos lá ainda onde está Lázaro. Nós vamos voltar para Jerusalém. Porque enquanto Jesus estava em Jerusalém, eles tentaram apedrejar Jesus. Os fariseus e os saduceus pegaram pedras e foram atrás dos discípulos, foram atrás de Jesus para matar eles, porque Jesus tinha dito que ele e o Pai eram um. Agora os discípulos ficam assim, mas Senhor, como que nós vamos voltar para Jerusalém se nós acabamos de vir de lá? Eles estão tentando nos matar, eles tentaram apedrejar o Senhor. E Jesus ele diz, não tem 12 horas durante o dia? Não é durante o dia que nós trabalhamos porque tem luz? Porque Jesus revela algo grandioso. Jesus diz que haverá um momento em que essa luz será retirada e que chegará o período das trevas. Jesus estava dizendo aos apóstolos, nós vamos voltar e nada vai acontecer, porque nós estamos no período das 12 horas que deu o Senhor para trabalhar. Porque enquanto nós temos tempo para trabalhar, o mal não pode nos tocar, as trevas não poderão apagar aquilo que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo o projeto do Senhor no tempo em que Deus ele nos deu. Existe um propósito de Deus para a igreja, e a igreja não pode se calar, a igreja não pode ficar com medo das pedras dos fariseus, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é a luz que está conosco do que as trevas que estão no mundo. Jesus mostra para os discípulos, nós vamos até lá, porque existem algumas pequenas pedras no nosso caminho que nos impede de chegar a uma pedra maior, aonde o milagre será de forma grandiosa nas nossas vidas. Nesse capítulo, nos primeiros versos, nós entendemos do porquê que Jesus não foi imediatamente até Betânia. Jesus ele disse, eu fico até aqui. No verso de número 15 ele disse, por amor de vós, pelo amor que eu tenho a vocês, meus apóstolos, pelo amor que eu tenho a vida de vocês, ao ministério, a obra que eu tenho nas vossas vidas, que nós ainda não fomos até lá. Porque há algo grandioso de Deus aqui nessa passagem, que se repete nas nossas vidas. Existem desertos que nós passamos, existem provas que a igreja atravessa, existem momentos que nós passamos que não é para a morte, mas é para marcar nossas vidas
vidas diante da presença do Senhor, ela é para produzir edificação, é para produzir crescimento em cada um de nós. Jesus, ele havia feito algo grandioso, eles tinham testemunhado, mas eles ainda não estavam firmados, enraizados diante do propósito de Deus. Eles tinham visto Jesus ressuscitar a filha de Lázaro, eles tinham visto Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim, mas eles não tinham visto Jesus ressuscitar o morto de 4 dias, porque existem pessoas que ficam limitando a ação de Deus. Não isso Deus ele pode fazer, mas aquilo outro é difícil demais para ser realizado. Mas dessas palavras Jesus diz: é por amor de vós, que muitas das vezes passamos por lutas, por perseguições, para que Ele seja glorificado, Ele seja exaltado, e todos nós podemos dizer que passamos por provas, por perseguições, mas as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ele diz: é por amor de vós. E quando eles passam por essa situação, eles atravessam esse período que muitas das vezes nós enfrentamos, o período do apedrejamento, o período do levante de muitas pessoas contra a nossa vida, contra a nossa igreja. Existe um período que Deus nos prepara para algo maior, só que para chegar naquele algo maior, nós temos que passar pelos períodos de provação, nós temos que passar pelos períodos de obstáculos. São esses obstáculos que muitas das vezes eles se levantam com permissão de Deus para provar a igreja do Senhor, para fortalecer a sua igreja, para mostrar não para Ele, mas para nós, aonde está a nossa fé, aonde está a nossa confiança. Alguns daqueles discípulos diziam: Senhor, como nós vamos voltar para lá? Eles estão tentando te matar. Mas depois que Jesus disse: nós vamos trabalhar, porque é um período da luz, é um período de trabalhar. A palavra do Senhor nos diz que Tomé é aquele que por um período duvidou da ressurreição de Jesus. Ele chegou até a dizer: Senhor, se é para morrer contigo, então nós vamos até lá, porque se o Senhor está falando, o Senhor é fiel para cumprir com a sua palavra. Não importa a pedra dos fariseus, porque nós sabemos que após esse período de prova existe o período da vitória. A palavra do Senhor, avançando, continua dizendo que a dado momento Jesus ele sai de Jerusalém e ele chega até Betânia. Quando ele chega até Betânia, já tem 4 dias que Lázaro está morto. E quando ele chega lá, rapidamente alguém vai até na casa de Marta e Maria e diz para ela que Jesus havia chegado. A palavra nos mostra que havia indo muitas pessoas de Jerusalém até a casa de Marta e Maria para poder chorar com elas, para poder consolar elas. Quando Jesus ele chega na porta da cidade, rapidamente alguém chega lá e diz para Marta o que havia acontecido. Jesus ele chegou. Ela sai da sua casa. A palavra do Senhor nos mostra que Maria continua lá com as visitas, mas ela vai até o encontro de Jesus. E quando ela chega diante de Jesus, a primeira coisa que ela diz: ah, Senhor, Lázaro já morreu. O Senhor, como diz no louvor, o Senhor demorou tanto para chegar. Se o Senhor estivesse aqui há 4 dias atrás, Lázaro ele não estava morto. Lázaro ele não teria morrido. Mas Jesus ele diz para Marta: Marta, o seu irmão ele vai ressuscitar, Marta. Ela diz: Senhor, eu creio que ele vai ressuscitar. Nos últimos dias haverá um momento em que todos vão ressuscitar. Perceba que nesse diálogo, primeiro ela chega dizendo: o Senhor já chegou atrasado, Lázaro já morreu, já tem 4 dias. Quando Jesus diz que Lázaro vai ressuscitar, ela diz: eu sei que ele vai ressuscitar, mas é lá no último dia, quando todos haverão de ressuscitar. Jesus ele olha para Marta e diz: ah, Marta, você não sabe de nada, Marta. Você não entende de nada, Marta. Marta,
Eu sou a ressurreição e a vida. Marta não era para ser antes. Marta não será no último dia. Marta será hoje, porque eu sou a ressurreição e a vida. Não importa o dia, não importa a hora. O importante é aquele que é a ressurreição e a vida. Ele tem a vontade, ele tem o querer, ele tem o domínio sobre todas as coisas. Meu irmão, existem pessoas que ficam dizendo assim: se eu tivesse feito antes, se tivesse acontecido tanto tempo depois, isso para Deus não existe, porque Ele é Deus. Ele não se atrasa, Ele não chega adiantado, Ele faz na hora perfeita, na hora determinada, porque Ele diz: eu sou, Marta, eu sou aquele que ressuscita, eu sou aquele que tem a vida, eu sou aquele que diz e acontece, porque como diz Isaías, ainda antes que houvesse o dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos, Marta, não há ninguém que possa trabalhar no agir do Senhor, porque ninguém impedirá. Ainda antes de haver dia, ainda antes de haver trevas, ainda antes de fazer a constelação, ainda antes de fazer a divisão sobre todas as coisas, na eternidade Ele já era Deus. Não há por que duvidar, não há por que ficar questionando ao Senhor: Senhor, por que ainda não aconteceu? Senhor, por que dessa forma? Senhor, por que na vida dele e não na minha? Senhor, por que ele abriu essa porta, teve essa bênção, essa vitória, e eu ainda não recebi? Não vale a pena questionar. Não é nosso papel ficar querendo, tentando, como algumas pessoas fazem, colocar Deus no trabalho. Isso não existe. O nosso papel é crer, como Jesus ele disse: crê somente, creia somente, porque o milagre vai acontecer. E a verdadeira vida, Marta, a verdadeira vida não é aquela que vem aqui, porque aquele que vive em mim viverá eternamente. Em outras palavras, ele estava dizendo: Marta, você está tão preocupada com uma vida momentânea, sendo que eu sou aquele que dou a vida eterna. Glórias a Deus. E quando acontece esse diálogo, ele vai falar: Marta, vai lá, chama Maria e traz ela aqui. Marta vai, e a palavra do Senhor nos diz que de forma secreta, em segredo, ela chega diante de Maria e sussurra e fala em segredo a Maria que Jesus havia chamado ela. Só que enquanto isso acontece, rapidamente ela sai. A palavra do Senhor nos mostra, João diz que quando Maria sai, aqueles que estavam lá e que choravam com ela começaram a dizer: coitada, tem desespero, tem dor, tem luto. Ela foi até o túmulo chorar por Lázaro. Eles não ouviram o chamado de Jesus. Quem ouviu o chamado de Jesus foi ela. E quando Jesus chama ela, ela vai saber daquilo que Jesus vai fazer. Mas aqueles que não ouviram o chamado de Deus ficam dizendo aquilo que Jesus não falou. Pare de ficar se preocupando com aquilo que as pessoas dizem. Se preocupe não somente em atender aquilo que Jesus te chamou para fazer, porque aquilo que Ele disse para você, Ele fará. Não se preocupe com aquilo que dizem a teu respeito, canta mal, prega mal, não sabe fazer nada. Faça aquilo que Deus te chamou, porque se Ele te chamou, Ele tem algo para fazer na sua vida. Aqueles que não receberam o chamado de Deus ficaram lá presumindo algo. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com aqueles outros que ficam dizendo: você é doido ficar nessa igreja. Olha o tanto de coisa que passou, pandemia, tudo que aconteceu. Algumas pessoas chegam a dizer a imprudência que fizeram. Não se preocupe com aquilo que falam. Jesus liberou uma palavra sobre a sua vida. Aqui em secreto Ele te disse: vai e faz aquilo que Ele te chamou para fazer. Só que quando Maria vai até o encontro de Jesus, isso é muito lindo, porque quando ela vai
diante de Jesus, ela rapidamente ela se lança aos pés de Jesus. E quando ela se lança aos pés de Jesus, parece que ela havia preparado o discurso em casa com Marta, porque ela disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Mas naquele momento em que ela chega, se lança aos pés de Jesus, João diz que Jesus é tomado de íntima compaixão. Jesus, na sua alma, no seu espírito, ele fica sentido com aquilo que está acontecendo. Olha a diferença. Marta chega diante de Jesus e vai ali dizer: Senhor, chegou atrasado, não precisava mais vir. Maria vem e se lança aos pés de Jesus. Jesus, ele é tomado de compaixão e vai fazer aquilo que ele tinha para fazer. Existe uma diferença muito grande hoje na vida daquele que chega simplesmente falando algo para Jesus e aquele que se lança aos pés do Senhor. O Senhor, ele tem íntima compaixão daquele que se lança aos seus pés. Senhor, eu sei que não posso, mas o Senhor pode. Por mais que não aconteça antes, mas o Senhor tem todo o poder. Não é no meu tempo, é no seu tempo. Faça conforme a tua vontade. O importante é nos lançarmos aos pés de Jesus, é tomarmos a atitude correta. Não é ficar pensando que porque não aconteceu no momento que eu quero, não precisa mais acontecer. Porque o Senhor, ele tem um tempo determinado, existe tudo preparado da forma certa para acontecer. Como ele disse, para o nome do Senhor ser exaltado, para a glória de Deus ser perfeita. E enquanto isso não acontece, a palavra do Senhor nos mostra que enquanto Marta chorava, Maria chorava, as pessoas que estavam na casa de Marta e Maria também chegam chorando. Jesus, ele é tomado ali desse sentimento também de tristeza que estava sobre eles. E a palavra do Senhor nos diz, João, ele escreve no verso 35 que Jesus, ele chora. Jesus, ele não chora quando Marta fala, mas Jesus, ele chora quando Maria chega e se lança aos pés dele, e ele sente. João, ele faz questão de registrar que Jesus, ele chorou, para mostrar para aqueles que diziam que ele não era o Messias, que ele não era enviado de Deus. João faz questão de dizer, ele sentiu aquilo que nós sentimos. Ele chorou com aqueles que choravam, ele se alegrou com aqueles que se alegravam. Mas o mesmo João, no livro do Apocalipse, ele diz que haverá um dia que ele limpará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá pranto, nem choro, nem dor, porque essas coisas passaram. O tempo de chorar é agora, mas haverá um tempo que será só glória diante da presença do Senhor. Haverá um tempo que será só júbilo diante da presença daquele que é vivo, daquele que é poderoso. Ele chorou porque ele era 100% homem, para nos mostrar que ele se angustiava com aquele que estava angustiado, mas ele tinha a última palavra, não apenas para a angústia momentânea, mas para a angústia eterna de todos aqueles que se rendem a seus pés, que confessam a Ele como Senhor e estarão na eternidade, dizendo que Ele é Rei, que Ele é Santo, que Ele é poderoso, que Ele vive e que Ele reina para todo sempre. Glórias a Deus. E quando isso acontece, ele vai até onde estava Lázaro sepultado. E rapidamente ele vai e diz, ele dá uma palavra, ele diz para que aquele túmulo fosse aberto, que a pedra fosse tirada daquele lugar. Eles chegaram até aquele lugar. O propósito não era apenas realizar o milagre na vida de Lázaro. O propósito era fazer algo tão grandioso na vida dos apóstolos, que marcaria a vida deles por toda a eternidade. Porque quando nós olhamos no Evangelho de João, diferente dos outros escritores,
João ele não se refere ali às obras que Jesus fazia simplesmente como um milagre. Ele sempre falava dos sinais que Jesus realizava. Porque quando ele fala dos sinais que Jesus realiza, ele está apontando para algo maior. Ele dizia: Jesus, ele curou, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, mas isso é só um sinal, porque ele é muito mais do que isso, ele é muito maior do que isso. Jesus, ele acalmou a tempestade quando ele foi caminhando sobre as águas, mas ele é muito maior do que isso, porque ele é o dono das águas, ele é o dono do vento, ele é o dono de tudo isso. Jesus, ele ressuscitou a filha de Lázaro, mas isso não é tudo, porque ele é muito maior do que isso. Quando ele ressuscita a filha de Jairo, ele tem poder, ele tem autoridade. O que nós estamos vendo é só um sinal de tudo aquilo que ele pode realizar. Nessa noite, creia, porque ele tem marcado a nossa vida, ele tem marcado o nosso povo. É só olhar o tanto de experiência, de testemunho que nós temos vivido, é algo tão grandioso para nós dizermos para essa geração, para as próximas gerações: a Covid foi um sinal, porque aquilo que Jesus faz é muito maior do que livrar da morte. O período de perseguição religiosa é só um sinal, porque aquilo que ele faz é muito maior do que todas essas coisas. A pedra dos fariseus foi apenas um sinal, porque eles tiveram o livramento daquele momento para chegar no momento maior. Eles atravessaram um período de perseguição para que a pedra maior fosse removida e que eles vissem e contemplassem a glória de Deus. Eu acho interessante essa mensagem, essa palavra, que Jesus ele não libera a palavra para Lázaro ressuscitar antes de abrir o túmulo. Ele faz questão que aquilo acontecesse, que a pedra fosse tirada, para que todos que estavam lá, todos aqueles que eram de Jerusalém, que estavam em Betânia e que voltariam para Jerusalém, pudessem testemunhar aquilo que eles acabaram de ver. Quando a pedra é tirada, eles sentem aquele odor, o corpo já em decomposição. Não tinha ninguém que poderia dizer que aquilo era uma armação. Não tinha ninguém que poderia dizer que Lázaro já estava vivo lá dentro antes do milagre acontecer. Jesus fez questão que a pedra fosse tirada, que todos pudessem ver aquilo que estava acontecendo, para que quando ele realizasse o milagre, todos pudessem testemunhar que ele cura morto de 4 dias. Todos têm visto a luta que você tem passado. Todos têm visto a perseguição que a igreja tem enfrentado. Todos viram vários momentos em que nós passamos, mas todos também terão que dizer que não foi obra combinada, que não foi nada fruto de coincidência do acaso. O que nós temos vivido é um grande milagre do Senhor, porque como ele disse, seria para a glória de Deus. Nós estamos hoje aqui para a glória de Deus. Nós continuaremos aqui o tempo que durar para a glória de Deus. Venha governo que for, se levante dificuldade que for, venha enfermidade que for, nós estaremos aqui para a glória de Deus, vencendo, glorificando, triunfando, avançando uma marcha triunfal. Não importa o tempo que dure, o momento da dor, o período de dificuldade, maior é aquele que está conosco, que tem a palavra da vida, que tem a palavra de vitória e que nos chamou aqui nesta noite para realizar algo grandioso nas nossas vidas. É isso que eu creio e é isso que eu gostaria de ter ministrado sobre a vida de vocês. Recebam essa palavra e sejam abençoados por ela. Glória a Deus. Som da igreja para o Senhor.
Está aí, mensagem sem crédito, né? Só acreditar e acabar. Eu fico imaginando essa história a ressurreição de Lázaro, muito interessante. Todos os recursos foram utilizados antes da morte de Lázaro. E depois eu acredito que no dia que ele morreu, ainda sentia uma esperança, porque o povo tinha visto Jesus ressuscitar pessoas que tinham morrido no mesmo dia. Mas passou o primeiro dia, Jesus não aparece. Segundo, também não temos nenhuma informação de que Jesus havia ressuscitado alguém e tinha morrido mais de 48 horas. Terceiro dia, nada. Quarto dia, então, sem chance. Irmãos, nós servimos um Deus que quando todo mundo diz que acabou, ele se coloca de pé e muda o cativeiro de Jó. Quero convidar a igreja, quero convidar os obreiros para orar pela igreja. Deus vai fazer com que a gente possa vergonha nesse país. Hein? A igreja, eu vou falar com você. Grande Deus e Pai, Criador do céu e da terra, temos o privilégio de estar em Tua presença. Volte, ó Pai, o Teu olhar aparecerá a Tua obra. Ó Pai Santo e amado, nós Te glorificamos, nós Te exaltamos, pois somos seres humanos, como qualquer outras pessoas. O que faz a diferença, ó Deus, é o tamanho da fé que estamos exercitando. Usa-nos, portanto, para a honra e glória do Teu santo nome e edificação das nossas vidas espirituais. Usa esses obreiros como canais de bênção para a vida da nossa igreja e também para aqueles que nos ouvem e nos assistem na live. É o que pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. A igreja vai vir. Mas eu vou vir ali. Aleluia. Os obreiros podem começar a orar e os igrejas. Ó Deus Santo e glorioso, Jesus de Nazaré, bem sabemos que o Senhor já está neste lugar. Apresentamos a Ti neste momento a cada um dos Teus filhos, os mais diversos tipos de problemas e dificuldades. Sabemos que com um único ato o Senhor pode abençoar todos eles de uma só vez. Por isso que nós nos apresentamos a Ti, ungidos, ó Deus, na certeza de que o Senhor manifestará o Teu poder neste lugar, para dar aos Teus filhos aquilo que buscam de Ti. Ah, Jesus, tenha compaixão. Abençoa também aqueles que estão nos assistindo na live. Envia os Teus anjos de encontro a eles, para que sejam curados, libertados, abençoados, que o milagre possa ocorrer na vida deles também. E esses que estão aqui, Senhor, cura de toda a enfermidade, dores na cabeça, na coluna,
no rim, no coração, nos dedos, nos ossos, dores de dente, de todo mal, onde quer que esteja. Nós te ordenamos agora, em nome de Jesus, vai embora toda a enfermidade, em nome de Jesus. Meu Senhor, também lhe suplicamos os teus favores pela vida daqueles que estão buscando de ti uma libertação das drogas lícitas, das drogas ilícitas, dos vícios, do fuxico, do disse-me-disse, tudo aquilo, ó Deus, que tem atrapalhado o crescimento espiritual ou os seus filhos a caminhar em tua presença. Envie, Senhor, a libertação neste momento, pois é a tua palavra que nos assegura. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E a vitória é o teu povo nesta noite, os que aqui estão, os que nos ouvem e nos assistem na hora. Aí ele pediu, o Senhor foi desempregado, continua a abrir a porta, continua a operar este milagre, vai privilegiar o pão de cada Deus. Sabemos que o mundo vive em dificuldade. Mas a tua igreja é diferente. A tua igreja tem um privilégio que mesmo em tempo de angústia, pela vida, que tem se dedicado na busca de fazer um caráter melhor para a edificação das nossas vidas desse país. Continua tocando a cada um deles em tuas mãos, tanto nos professores, nos adultos, quanto adolescentes em Deus, que possam extrair da vida o que é melhor para fazer edificação na vida da nossa igreja. Nós desejamos neste ano muitas coisas hão de acontecer para testemunho daquilo que o Senhor tem falado no nosso meio. Te glorificamos, pensamos na igreja viva, que acreditamos com Deus. Nossa, da tua bênção nessa noite. Receba a tua vitória. Receba a tua vitória. Receba a tua vitória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Vamos abençoar também os nossos obreiros. A igreja estenda as mãos para cá. Deus Santo e glorioso. E apresentamos a cada um dos conselhos, homens e mulheres, determinados a fazer a defesa do teu filho. Eles escolheram, Senhor, estar nessa posição. Por isso, continua derramando da tua graça, da tua unção sobre a vida de cada um deles. A vida espiritual, a vida ministerial, familiar, a vida financeira, certos com a tua graça, certos com a roda de fogo, olha para que já saia do reino, Senhor. Entrar, Pai, em caminhos pelos quais possam trazer tristeza, de desânimo a cada dia. Tu és o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Por isso nós buscamos nesta noite que o Senhor possa derramar abundantemente o seu poder sobre a vida de cada um deles. Grandes experiências já temos passado juntos aqui, Senhor. Já temos visto coisas grandiosas e te louvo, pois o Senhor tem preservado a cada um deles para este momento. Sabemos, ó Pai, que a batalha já está
Glórias ao nome do Senhor. Eu recebi a minha bênção nessa noite. Eu creio que o Senhor fez grandes coisas neste lugar, porque a presença do Senhor. Estou interrompendo a pastora Brunella, eu preciso dar um aviso aqui. Meus amados irmãos, tem coisas que não se explicam, então não me pergunte por quê, tá? A irmã Ana, que entrou em comunhão com a nossa igreja, agora recentemente ela pediu que fosse desligada, certo? Ela não quer continuar sendo membro da nossa igreja, vai continuar visitando essas coisas assim. Então não vou entrar no mérito. A partir de hoje está sendo desligada. Ela deixa de ser membro da igreja para ser congregada. É isso, irmã Ana? Ele não pediu? Então está sendo feito a partir de hoje. Ela deixa de ser membro da igreja e passa a ser congregada. E aí é ela e Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Vamos adorar o nome do Senhor com as nossas contribuições, irmãos que está atento aos avisos. Sexta-feira é jejum e às 19h30 é oração na casa da diaconisa Karen, toda a mocidade, junto com o círculo de oração. Ela mudou de casa, irmãos. Então, os irmãos 19h20 estejam aqui em frente ao templo para nós irmos juntos. Não atrasem, porque a gente está começando as nossas orações muito tarde, porque eles estão chegando muito tarde. Então, às 19h20, vamos nos encontrar aqui em frente ao templo para a gente ir para lá, né, fazer o nosso culto na casa dela. Sábado, a mocidade, juntamente com o círculo de oração, irão fazer uma visita ali no Jardim dos Palmares, então estejam às 19 horas aqui no templo também. Domingo, Jardim Campo Grande, confundi. Jardim Campo Grande, gente, corrigido. Domingo, 8 horas, Escola Bíblica Dominical, às 19 horas, o nosso culto público. Queremos agradecer a irmã Carol, sinta-se à vontade para nos visitar mais. A irmã Ana Cláudia também. Volte sempre, irmã. Aqui é a sua igreja. E vamos colocar de pé para agradecer ao Senhor por mais este culto. Amém? Vamos orar no nosso presbítero Jason. Fala, igreja, com paz do Senhor. Oremos. Grande Deus e Pai, sobre as nossas vidas, te louvamos, meu Senhor, por mais esse culto maravilhoso, a qual o Senhor nos convidou nesta noite. Te agradecemos, meu Senhor, por cada louvor, ó Pai, das nossas vidas. Te louvamos também, Senhor, pela palavra poderosa, a qual o Senhor tem confirmado para cada um de nós sobre este lugar, que não importa a circunstância, mas a vitória ela há de vir sobre esta igreja, sobre as nossas vidas, pois o Senhor é fiel em todo o tempo. Também te pedimos, meu Senhor, que o Senhor nos leve para os nossos lares, debaixo da tua proteção, e continua, meu Senhor, nos ajudando em todo o tempo, pois a nossa dependência está no Senhor, pois bem sabemos que sem o Senhor nada nós podemos fazer. E nos desperte, ó Pai, pelas madrugadas, para buscar o Senhor em todo o tempo. Assim nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. E com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão com o Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a volta do nosso Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe. Está terminado em nome de Jesus. Amém.